Dando continuidade para nosso vídeo de Deep Learning para Ômicas, hoje nessa parte 2 a gente vai ver como que a gente vai separar o nosso dataset em treino e teste para usar no modelo. O que eu quero dizer com isso de treino e teste? A gente poderia usar todos os nossos dados para treinar o nosso modelo, mas aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e separar uma fração, né, uma parte do nosso dataset que a gente tem, para treinar o modelo, ou seja, para ele aprender os parâmetros e associar esses parâmetros com os labels, e a outra parte a gente vai usar para testar o nosso modelo. Por quê? Porque a gente vai fazer o seguinte, esse primeiro dataset que a gente vai separar uma porção dele para treino, o modelo vai aprender. E essa segunda parte ele não viu, então ele não viu durante o treino. Então a gente pode testar qual que foi a performance dele durante o treino. Então como a gente vê aqui na figura, por exemplo, a gente tem o nosso dataset lá com X sequências e os seus labels. A gente vai pegar uma fração, por exemplo, 80% ou 90% dele, e separar como dados de treino e outra como dados de teste, que são os que ele não viu durante o treino para a gente avaliar a performance, como eu disse. A gente vai usar para isso um módulo da biblioteca scikit-learn que chama Train Test Split. Como o nome já bem diz, é para isso, né? Separar em treino e teste o nosso dataset. Então a gente importa aqui, tá? E para demonstrar primeiro como é que funciona esse módulo, eu vou usar esse dataset de exemplo. Ele não vai estar transformado para one-hot encoding nem nada, é só para a gente visualizar, tá? Então aqui eu tenho os meus valores e aqui meus labels. E eu quero separar isso numa fração dele para a gente dividir. Então eu vou chamar aqui Train Test Split e o primeiro parâmetro que eu passo para ele são dos nossos valores, tá? Que no caso aqui, exemplo, values, que é essa coluna values. E o segundo parâmetro, eu vou colocar aqui, exemplo, que é o nosso data frame, labels, tá? E ó, se a gente olhar aqui, ele já dividiu para mim. Então, se eu olhar até pelo index, aqui é o index 7, é o H, e com label U, então tá certo, né? Então ele conseguiu separar. Então, estou usando aqui essa fração do dataset para treinar, e vou usar essa fração aqui para fazer o teste. Então a gente vai colocar isso aqui dentro de variáveis, tá? E como que a gente faz isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar EX treino, EX teste. Então esses duas primeiros aqui não são para cada uma dessas, é só para esse parâmetro aqui, que são dos valores. Então essa variável vai guardar a primeira fração dos nossos valores para treino e a segunda para teste. Para eu fazer o mesmo para os labels, eu tenho que passar mais dois aqui. Então vou botar aqui EX treino labels e EX treino, aliás, teste labels. Então o que eu estou fazendo? Ó, os dois primeiros para esse parâmetro, tá? Que são os nossos valores, e esses outros dois aqui para ele separar os labels. Aí aqui assim eu vou armazenar os dados, tá? Deixa eu só ajeitar bonitinho e já volto. Pronto, aqui eu coloquei então para ficar mais fácil da gente enxergar. E olha só, vou rodar aqui, primeiro vamos olhar aqui, ó. Dados de teste, aqui são meus valores de teste e os meus labels de teste. E aqui os meus valores de treino e os meus labels de treino. Já dá para ver aqui que tem um problema, né? Eu estou treinando com 1, 2, 3, 4 labels P, 4 valores com label P e 3 label U. E aqui estou avaliando com 1 P e 2 U's. Isso para o modelo é ruim, porque ele vai ter uma proporção errada de cada label. E isso pode enviesar o treino dele. Então, por exemplo, aqui, como ele tem mais valores P, ele poderia aprender melhor com esses valores, todas as sequências que tem o valor P de label. Aí ele ficaria muito bom nisso, mas para o U ele ficaria ruim. Então a gente tem que fazer algum jeito que esses valores fiquem proporcionais para treino e teste. Outro problema a gente vai ver agora que eu rodar aqui, tá? Então vamos atentar aqui, ó, DGI, vou rodar de novo.
e a gente olhando agora ficou FCE. Se eu rodar de novo, mudou de novo. Então todas essas vezes que eu rodar, ele vai mudar como que ele fez o split no meu dataset, ou quais os dados que ele usou. E para reproducibilidade, né, para a gente poder reproduzir esse treino, ou para alguém poder reproduzir e avaliar os nossos dados, o nosso modelo, isso é ruim. Então a gente também vai ter que conseguir achar uma forma de resolver esse problema. O primeiro parâmetro que eu vou colocar aqui, na verdade, vai ser o test size, que daí eu defino quantos valores, né, qual a proporção, qual a fração que eu quero para treino e qual para teste. Então, por exemplo, a gente pode olhar na documentação, aqui, ó, o valor do test size por default é 0,25, então 25% para teste e o resto para treino. Eu vou colocar aqui 0,4, tá? Deixar 40%, porque aqui é só o nosso dado de exemplo. Vamos ver o que acontece. Olhando aqui, a gente já vê que ficou diferente, ó. Então eu tenho 4 aqui nos dados de teste e o restante aqui nos dados de treino, tá? Diferente do que tinha antes. Se eu mudar esse valor, por exemplo, 2 é 20%, então fico 20% dos meus dados para teste e 80% para treino. Vou colocar 4 aqui de novo para a gente poder visualizar. Tá, então a gente já selecionou a proporção que a gente quer dos dados de treino e teste. Agora a gente tem que resolver aqueles problemas que eu citei antes. O primeiro é quanto à questão da gente usar os mesmos valores, né, para ser reproduzível. Como que eu faço isso? Tem um parâmetro aqui que chama Random State. Se eu colocar um número, qualquer número, a gente vai conseguir manter mesmo split durante diferentes testes que a gente possa fazer. Então aqui eu vou colocar 42. A gente olhando aqui, ó, IBFA, vou rodar de novo. Quando a gente rodou de novo antes, mudou os valores. Agora eu vou rodar com esse parâmetro Random State setado. IBFA, mais uma vez. Então tá, então aqui a gente conseguiu resolver essa questão de manter os valores. E como eu falei, pode ser qualquer número aqui. Vou colocar, por exemplo, 1 milhão. IDHB. Certo? Se a gente olhar aqui, aparentemente ficou 2 U's e 2 P's para teste e aqui também proporcional, obviamente, para treino. Estaria certo no nosso caso, né? Para o nosso modelo poder aprender a mesma proporção de ambos os labels. No caso eu dei sorte de colocar um valor que já deixou separado certo, mas vamos tentar mudar esse valor aqui para a gente ver o que acontece. Agora ficou 4 P's para teste e a maior parte de U's para treino. Isso é ruim, então como que eu vou saber? Eu não vou ficar testando sempre quais valores, né? Qual que vai dar certo para aquilo ali. Então eu também tenho outro parâmetro no Train Test Split que eu posso usar para manter estratificado certinho de acordo com os labels. Qual que é esse parâmetro? É Stratify. Aí Stratify baseado no que? A gente pode olhar na documentação e aqui ele vai nos explicar certinho, mas eu vou mostrar para vocês, mas qualquer dúvida é só olhar aqui na documentação do Scikit-learn. Então Stratify baseado em que? No nosso caso, exemplo, labels. Eu quero que ele faça essa estratificação dos dados para ficar proporcional baseado nos labels ali. Então, ó, mesmo com aquele valor que tinha ficado desproporcional os labels para treino e teste, agora colocando esse parâmetro Stratify, eu consigo 2 U's e 2 P's para teste. Se eu mudar aqui o valor de novo, manteve, e qualquer valor que eu colocar aqui, 42 tinha dado já, né, mas ele vai continuar mantendo a mesma proporção dos valores de labels para treino e teste. Então aqui a gente pode olhar, eu tenho 2 P's e 2 U's para teste e a mesma proporção para treino. Então isso não vai enviesar na hora que a gente estiver treinando o nosso modelo. Agora, usando nosso dataset real, a gente vai usar então, a gente tinha o que? O OHE sex,
que eram as nossas sequências, né, já em formato one hot encoded, e os nossos OHE labels, que são os nossos labels. A gente vai fazer isso para eles então. Como que a gente faz? Train test split, OHE sex, OHE labels, test size. Eu vou colocar aqui 0,2%, por exemplo, e vou colocar aqui também random state igual 42 e stratify baseado no que? Nos OHE labels. Então está separado aqui pra gente, ó. Primeira parte das sequências e aqui os nossos labels. Agora a gente coloca aqui então xtrain, xtest, ytrain, ytest igual xy, porque é o padrão assim que se usa, mas pode botar o nome que quiser, né? São variáveis. Salvei. Agora a gente pode olhar aqui o seguinte, ó, xtrain.shape. Olhando então, a gente vê que o nosso dataset de treino, deixa eu colocar aqui. Então, nosso dataset de treino tem 800 sequências, né, de tamanho 20.000, que é aquele valor que a gente usou para fazer o padding. E aqui 800 labels, que são de duas categorias. Nosso dataset de teste são 200 sequências, de 20.000 também, com 200 labels de duas categorias, porque está obedecendo essa proporção que a gente colocou, né? 20% de 1.000 para teste e o resto para treino. Para finalizar, reiterando, a gente tem que colocar primeiro o valor das nossas sequências, no caso, dos nossos dados que o modelo vai avaliar para aprender os parâmetros, e a gente usa as duas primeiras variáveis para dividir ele em treino e teste. As outras duas são para dividir os labels de treino e teste. Tá? Então a gente bota o parâmetro dos nossos dados, dos nossos labels, coloca a proporção que a gente quer, 20%, 10%, e a gente representa como um número float, né? Um número decimal, então 0,2 de 20%, se fosse 10% seria 0,1 e assim por diante. Random states é qualquer número que quiser, porque daí como que ele vai separar o dataset para a gente poder reproduzir essa separação, tá? Depois, se a gente quiser repetir os nossos testes, e stratify para ele manter a proporção dos labels igual entre treino e teste. Então, para não ter mais dados de treino com um certo label e para teste com outro. Então, assim a gente consegue manter para não enviesar o nosso modelo na hora do treino. Hoje era isso. Aí no próximo vídeo a gente já vai construir o nosso modelo e testar com esses dados que a gente fez o Train Test Split. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, entrar em contato e até a próxima.